E agora vamos falar sobre colegas difíceis e como interagir com essas pessoas. Bom, uma equipe, vocês já devem ter ouvido falar, que ela é construída com pessoas de diferentes talentos, diferentes regiões, diferentes culturas, diferentes criações, diferentes cidades, às vezes até países. E como conviver com tanta gente diferente reunida? Um bom líder sabe reconhecer essas pessoas e trazer para que elas possam trabalhar com alta performance. Então, unir as pessoas de forma que cada uma delas entregue o seu melhor. O que acontece é que cada pessoa tem a sua criação, tem os seus valores, e a partir daí, nem todo mundo aceita tudo, nem todo mundo convive da mesma forma, conversa da mesma forma, interage igual e sente igual. Diante disso, a gente tem que saber reconhecer quais são as pessoas e quais são as situações que nos deixam desconfortáveis, para que a gente possa agir. É importante que a gente entenda que quando a gente está num ambiente novo do trabalho, ou quando a gente tem duas opções. Primeiro, há uma diferença entre conviver e gostar. Muitas vezes, por ser muitas pessoas diferentes, a gente não gosta de todo mundo. E aí, qual que é a diferença disso? O conviver é você compartilhar o trabalho, compartilhar o ambiente, mesmo chefe, mesma empresa, mesmos colegas. Mas é diferente do gostar. O gostar é compartilhar afinidades, jeitos, gostos parecidos. A pessoa ir para o seu casamento, ela conhecer seus filhos. Então, saber essa distinção facilita quando você estiver lidando com pessoa difícil. Você pode falar: ai, Lohana, tem alguém lá no meu trabalho que faz muita piadinha, eu não gosto de conviver com essa pessoa. Vamos lá. Separe as coisas. Conviver, você vai ter que conviver, porque no ambiente de trabalho você tem que pagar boleto, você tem que estar ali e ter um bom relacionamento com todo mundo. Mas não quer dizer que você vai gostar. O respeito, ele é aplicado quando a gente só quer conviver com o outro. Os limites, os códigos e acordos de conduta são aplicados nessas circunstâncias também. Por isso, você é livre para não gostar dos seus colegas, mas não está livre para não respeitá-los. E é por isso que suas ações devem ser sempre focadas para melhorar o convívio com os outros, despertando qualquer sentimento negativo de irritação. Cada perfil desafiador tem uma estratégia para a gente seguir. Eu vou ensinar elas a vocês nessa aula. Mas algumas máximas vocês devem ter em consideração, sendo delas a primeira, que ao lidar com ofensas e conflitos no ambiente de trabalho, você tem que entender que nem tudo é ofensivo, que nem tudo é para o outro é para você, mas não é para o outro. Aquilo que te incomoda nem sempre vai incomodar o outro. E por isso que é difícil a gente colocar nos sapatos do outro e entender que aquela pessoa está passando por um problema. Aquela pessoa não está fazendo por mal. Às vezes, para ela é brincadeira, para você não é brincadeira. Então, entender que enquanto para um é super ofensivo, grosseiro, sem noção, porque a sua criação não foi assim, para o outro, as atitudes dele é comum, porque a criação dele foi assim. Ele podia brincar, ele podia tirar sarcasmo do outro. Às vezes, a relação com ele e os irmãos, que ele ama, é uma relação mais agressiva e para ele é normal. Então, às vezes é só uma brincadeirinha, é só um comentáriozinho, é só uma coisinha, é só um conselho. E não estou me referindo às questões que ferem os direitos humanos, tá? Então, questões de xenofobia, homofobia, racismo, isso não é legal. Nesse caso, já é escalado o problema, aí você já tem que levar para o RH, que é o setor que deveria ser RH e compliance, que é um setor que investiga isso. Nós vamos falar mais sobre quando escalar para o seu gerente, quando que você escala para o RH mais para frente, tá? Então, continuando aqui. Vocês podem lidar com ofensas também no trabalho e pensar que a segunda máxima é tentar resolver as questões diretamente com a pessoa. Não leve um assunto do dia a dia para o seu superior. Não tente escalar o problema para o seu superior, porque ele presume que são dois adultos se relacionando. Então, esses dois adultos se relacionando, eles conseguem se resolver. Se todo dia, eu tive um problema, fulano falou tal coisa comigo. Vou lá conto pro meu supervisor. Eu vou te falar, não tem como mais lidar com fulana. Eu não tô, eu tô segura. Eu não sei o que que eu faço. Me ajuda. Qualquer coisinha, o seu. Primeiro que o seu gestor vai chegar, vai falar com o colega, e o colega fala, poxa, por que que ela não reclamou comigo? Que ela não gostou da brincadeira. E aí, o que que vai acontecer? Ele vai acabar ficando com ranço de você. Se era uma brincadeira, ele vai começar a ver você uma ameaça. E isso, o clima no trabalho vai ficar péssimo. Então, se você levou para o gestor achando que iria melhorar a situação, que ele ia parar de. Que nem a gente faz, às vezes, a gente vê o gestor como um pai, a gestora como uma mãe.
e um ambiente de trabalho que vai te ensinar, eles vão te orientar qual carreira você tem que ir, eles vão te orientar qual trabalho você tem que fazer, eles vão te orientar, eles vão cuidar de você para que o amiguinho não brigue com você. Não é escola, gente, não é creche. Seu gestor ali não é pai para te ensinar como lidar com as pessoas. E que bom que você está aqui, que agora você está aprendendo. Essas três máximas, gente, a primeira delas, então, não, nem tudo vai ser ofensivo para todo mundo, então entenda quando alguém você chamar atenção, a pessoa não achar que é um problema, e não levar para o seu gestor a escalar sem antes tentar conversar com a pessoa, é muito importante. Porque às vezes nos irritamos com algo que o outro faz que nos lembra a nós mesmos. Freud chama isso de projeção. Muitas vezes vocês vão achar que não gostam de uma pessoa, e aí quando você olha com mais carinho, você percebe que o que ela tem é o que você precisaria de mudar. E muitas das vezes também você irrita a pessoa porque o que você tem é o que ela queria ter. Por exemplo, você é comunicativa demais, super alto astral, todo mundo ama você e tem uma pessoa que chegou na empresa, ou já tá lá há muito tempo e percebeu que você tem esse perfil expansivo, e essa pessoa que é séria, introspectiva, rígida, essa pessoa não gosta de você. E você não sabe por quê. E você quer tanto ser amado, você quer tanto que ela goste e te deixa mal. Todo mundo gostar e só ela não que você quer conquistar ele, e não sabe como. Aí que tá. Ela não gosta de você porque ela projetou em você o que ela precisava. Então ela queria ter o que você tem. E ela não sabe lidar com isso, por ela não ter. Você já deve ter tido um colega cuja antipatia foi imediata, mas passado um tempo, a amizade surgiu e você percebeu que o que incomodava era o fato de vocês serem parecidos também. Acontece essa hipótese. Pode falar, Jaque. Tendo essas três máximas em consideração, se você estiver no papel de incomodado, gente, comece a identificar o que tira a sua paz. Qual é o perfil desse colega? Por que ele te irrita? Que gatilho ele dispara em você? Traçando esses pontos, vocês vão conseguir agir melhor diante dessas situações. E com base nisso, nós temos aqui como lidar, por exemplo, com um colega piadista. O colega piadista, qual que é o principal fator de incômodo que ele te traz? Você se sente mal, diminuído, desconfortável por estar naquele ambiente que ele te proporciona. Ele te deixa se sentindo não pertencente, exposto, sabe? E o que você pode fazer? Primeiro, chame para conversar em particular, para não aumentar o ranço. Não escale isso para o conflito com o gestor. Tenta superar o problema e se posicione de forma assertiva. O que é posicionar de forma assertiva, gente? É você ter uma comunicação eficaz. Uma comunicação que você coloca limites, onde você estabelece quais são os nossos acordos, quais são os nossos códigos de conduta. Às vezes a pessoa não sabe qual é o código de conduta que ela tem que ter com você. E aí você pensa, mas meu pai e minha mãe me ensinou a ser decente, a ser respeitador. Nem todo mundo teve o seu pai, nem todo mundo conviveu com a sua mãe, nem todo mundo teve a mesma forma de pensar. Você quer acrescentar algo, Jaque? É engraçado porque a gente terceiriza a responsabilidade que também é nossa, de manter o ambiente respeitoso e cordial, mesmo que às vezes a gente se irrite com esse tipo de comportamento, que é super desagradável, mas a gente não perde, na verdade, a gente sempre perde o respeito quando a gente estoura. Estoura porque perdeu ali a paciência, estoura porque está acreditando que não serve mais para conversar com aquela pessoa não pode mais fazer parte da sua equipe, e aí a sua criança interior explode. E você, que é um grande adulto, passa vergonha e perde a credibilidade. Aí o piadista, ele passa a ficar em evidência como uma vítima. Você torna o piadista uma vítima quando você estoura, ao invés de resolver com ele esse problema. Então, o seu posicionamento assertivo vai te livrar de uma situação que pode te colocar como uma pessoa que é jovem, que é inexperiente, que não sabe controlar emoções, que é um estourado na frente dos outros, desagradável, constrangedor. Exatamente. E aí, como que você pode responder para ele? Olha, eu não gosto dessas brincadeiras, não me sinto confortável com elas. Eu acredito também que não temos essa liberdade. Gostaria, por favor, que você não fizesse mais isso. Se a pessoa alegar que é brincadeira, você pode tentar uma variação de eu entendo e até imagino que é para você. Não, e não faz mal. Mas para mim não é legal, sabe? Eu não consigo ver graça. Eu prefiro que não seja assim. Posso contar com o seu comprometimento com isso? Você tem que ter um acordo ali com ele.
Você tem que ter um código de conduta com ele. Porque quando ele estragar isso, quando ele não cumprir, você pode falar, fulano, você lembra que a gente conversou? A gente tinha alinhado que você não ia brincar assim mais comigo? Eu me sinto agora desrespeitado. Nós vamos tratar isso mais pra frente. Porque quando você faz tudo isso com a pessoa e a pessoa não te ouve, tem um passo a passo de como resolver, tá? Então, piadista, continua assistindo. Piadista pode ser um típico adulto que quer chamar atenção e, por não saber como, se torna inconveniente. Pessoa que não tem, sabe aquela pessoa que não consegue fazer amizade sem expor o outro? Tem muitas pessoas já daqui, já aqui da minha família, do pai de pai, que adora diminuir você para achar que é brincadeira. Então, eles acham que eles são engraçados quando ele te diminui e bota um apelidinho em você. E isso é um dos principais traços que eu vejo numa pessoa que eles querem chamar atenção e eles usam isso para poder parecer como legais. E talvez não tenha outra estratégia que a pessoa conheça. E você tem só que colocar esse mini acordo. E agora tem o mini-chefe. Quem é o mini-chefe? Mini-chefe é aquele cara que não tem cargo. É aquela sua colega que tem o mesmo nível hierárquico que você e ela manda em você. Como lidar com ela, né? O principal desconforto que nós percebemos é que ela é conhecida como dedo duro, que geralmente sabe mais da vida dos outros do que da sua própria vida. Então, isso é claro, gera muito conflito, gosta de controlar o horário de entrada e saída das pessoas, gosta de saber, fulaninho, você tá devendo horas, né? Você tá saindo mais cedo, por quê? Você tá desanimado? Ela é aquela que vai, você tá na hora de ir embora no seu horário, ela fala, nossa, quem vai embora cedo é quem tá desmotivado. E nem é cedo, é no seu horário. Mas isso é pro seu chefe perceber que você tá indo embora. Então, use o humor como arma para lidar com esse tipo de perfil. E o humor, ele é muito legal, gente. Porque quando piadista, você não pode usar humor, você tem que ser sério. Mas como mini-chefe, se você for sério, ela vai achar que você, nossa, você é confrontosa hoje, né? Então, você pode falar com ela assim, é, desculpa, nossa, tá atrasada, já se passaram 15 minutos do horário? Aí você, tô sim, mas me conta uma coisa, você virou minha gestora e eu não tô sabendo? Ou então você pode falar assim, nossa, ele, digamos, seja um homem, né? Porque também homens podem fazer isso. Você pode pegar e falar, nossa, eu não sabia que agora você estava de peruca roupa vermelha. Agora você virou, tipo, minha chefe, que é ruiva. Então, fala com leveza, dê sorrisinhos. Na melhor das hipóteses, né? A pessoa vai ficar sem graça. Ela vai voltar a trabalhar e não vai falar mais do assunto. Porque o humor, gente, como já dizia Freud, o humor é uma brincadeira de adulto. Porque quando você dá alguns sorrisinhos para as pessoas, assim, ela não vai entender se você está falando a verdade ou se é uma brincadeira. Vai descredibilizar a sua fala. Por isso que quando você estiver falando sério, numa situação de humor, você tem que tomar muito cuidado. Porque não deixe que o humor gere dúvidas nas suas respostas, sabe? Eles alteram o tom para mais leve. Então, se você estiver lidando, por exemplo, com uma situação de abuso, não leva na brincadeira. Alguém tocou em você, alguém gritou com você, não ria. Porque senão a pessoa vai achar que tá ok pra você. Quer acrescentar, Jaque? É muito importante que a gente tenha essa noção dos limites para nós também, porque às vezes a gente está falando aqui do outro, o que o outro faz comigo, o que o outro fala para mim, mas o que eu não aceito falar para o outro também. Quais são as palavras que não entram no meu vocabulário? Porque isso também faz parte desses cuidados, porque a gente vai se precaver não só dos fofoqueiros, mas também do risco que a gente oferece quando a gente vai falar com alguém e se torna um fofoqueiro ou se torna uma pessoa desagradável sem nem perceber, porque a gente não controlou os termos que a gente usa. Exatamente. E muitas das verdades que a gente diz, a verdade dita de uma maneira, com humor, gente, é muito assim, sabe? Em tom de brincadeira, ela é uma coisa que sustenta, dependendo de alguns casos mais graves. Mas muitas das vezes, se você precisar, por exemplo, lidar com um fofoqueiro, você tem que assumir um tom mais sério. E aí, como você lidaria com um fofoqueiro? O primeiro incômodo é você não quer se envolver em fofoca e participar de conversas que depois podem voltar contra você. Porque se você estiver no meio da fofoca, eu falei nada, Lohana, eu só estava ouvindo, então você está no meio. Ah, fulana disse e ciclano ouviu. E aí vira um problema para você e nem você participou do negócio. Então, coisas que você pode fazer. Se for com colegas, o fofoqueiro for um colega, seja direto, exponha suas opiniões sobre essa postura e como você pode fazer isso.
se posicionando de forma assertiva, estabelecendo código de condutas, limites. E, Carol, não me sinto confortável em falar do Luiz na ausência dele. Prefiro não me envolver numa situação em que eu não estava presente. Podemos seguir assim? Então, essa coleguinha chegou aqui reclamando do Luiz, você nem estava lá. Fala isso pra ele. Ah, entendi, Carol. Ouve, acolhe a dor dela, que às vezes só quer desabafar. Aí você pode dar uma resposta. Você já falou com Carol sobre isso? Acredito que seja o melhor caminho. Gente, você ouviu ela. Ela às vezes está te fazendo uma fofoca, não é nem fofoca, é desabafo. Então acolhe, no sentido de estou te ouvindo, mas eu não tenho opinião sobre isso e eu acho que você devia falar com a pessoa que você tem um problema, eu acho que é o melhor caminho. É basicamente isso que você tá falando pra ela. Não é em mim que você vai ter a resposta. E às vezes ela quer validação quando ela vem desabafar com você. Ela quer que você diga, ai, tadinha, realmente você tá certa. E aí virou uma fofoca. E aí você tem uma opinião. E aí fulana disse que você me maltratou. Você não disse nada, só falou, nossa, tadinha. Entende? Então, quando você participa, você dá a brecha pro outro colocar as palavras na sua boca. Nossa, entendi. E aí que se for seu chefe, você vai dar uma resposta número um? Não. Porque se seu chefe, tem muito chefe que faz isso, ele chega te contando uma fofoquinha, porque ele quer o quê? Moeda de troca. Confia em você. Olha uma informação exclusiva que eu tô te dando. Agora me dá uma de volta. E aí? Você vai cortar ele e vai falar, então, chefe, eu não me sinto confortável em falar mal dos meus colegas de trabalho? Não, você é louca? Você é louco? Você vai falar com ele, nossa, chefe, é mesmo, entendi, menino. Não, mas você sabe de cada coisa. Nem sabia. Chocada. Gente, onde é que eu tô trabalhando que eu não ouço nada disso? Já mostrou pra ele que você é desinformada. Faz isso 3, 4, 5 vezes, ele não vai te perguntar mais nada, porque ele acha que você sempre tá por fora. Mas no sentido de que, ele gosta de você, porque você também não fala nada de ninguém, porque aí vem, se ele vem, você não fala nada de ninguém, quer dizer que então que ele pode te abrir alguma coisa mais séria, que você não vai contar nada pra ninguém. Então, às vezes é um teste. Não corte, só escuta, acolha. E às vezes o chefe faz isso porque ele tem esse hábito, é um hábito horrível, mas ele tem esse hábito de que ele só acha que ele tá entrosando com as pessoas. Lembra aqui, ó? Mesma coisa do piadista. Ele faz isso pra ser inconveniente, parecer seu amigo e acaba sendo inconveniente. Então tem esse olhar com clareza, com humildade, de saber entender por que que a pessoa está fazendo aquilo. E aí você encerra a conversa. Quando é o momento de levar para o seu chefe, se a pessoa não entender suas colocações, seus posicionamentos, tente conversar outra vez com a pessoa. Então você veio aqui e falou com a pessoa, fulana, eu não quero, não me sinto confortável em falar com o Luiz sobre ele na ausência dele. Podemos seguir assim? Ela não entendeu, continuou falando com você? Ou o piadista continuou fazendo as piadinhas com você? Chama de novo, sinaliza. Por quê? Porque você lembra quando você pediu para ele o comprometimento? Você fez o quê? Acordos. Teve uma comunicação assertiva. Estabeleceu códigos de conduta. Então, reforçando esses posicionamentos, reforçando esses acordos, sua insatisfação, apele para a comunicação não violenta, falando sobre como você se sente, como é as suas necessidades, quando elas foram ultrapassadas. Proponha novos acordos, reforço desses acordos. E aí, não funcionou? Deixa claro para o seu gestor, escala. Vai no gestor, agenda um bate-papo. Fala, olha, tenho que trazer para você, essa situação está acontecendo, mas eu quero deixar claro para você que eu só estou trazendo isso para você porque eu tentei resolver antes e não funcionou. Foram mais de X vezes que isso aconteceu e eu estou me sentindo muito desconfortável. E não resolver isso vai afetar o meu trabalho, vai afetar as minhas entregas. E não é que eu fico triste se você não resolver, eu vou ficar mal. Não, gente, tem que mostrar que como essa atitude do seu coleguinha está afetando as suas entregas para o seu chefe, ele não quer saber da sua vida, ele não quer saber dos seus problemas, porque ele não quer ter filhos ali para lidar. Ele não vê vocês como filhos. Então, o que que ele quer? Saber se você vai entregar no prazo. Se você afeta aquilo que ele precisa de você, que é entrega, aí ficou sério o negócio. Então, tenha clareza na hora de levar isso para o chefe. E se não resolver, escala para algo que fuja da normalidade, tornando um assédio. Nossa, ele faz piadinha só comigo. Ele vem falar mal, ele me controla, me gerencia só comigo. Ele me expõe o tempo todo. Então é assédio, moral.
E aí, qual que é o caminho? Compliance e RH. RH, gente, vamos esclarecer uma coisa. RH também não é um lugar que vai te salvar. Ele não é um lugar onde você vai lá desabafar. RH não é agência de psicólogo. Você não vai sentar com o RH e contar a sua vida, do seu problema. Ah, eu tô com burnout. Ah, isso aí. Meu burnout é com quem? Médico do trabalho. Lohana, minha empresa não tem médico do trabalho. Eles fazem aqueles testes naquelas clínicazinhas rapidinhas de R$ 20 o atendimento. E o que que eu faço? Psicóloga, amor. Minha empresa não tem essa estrutura toda, Lohana. Psicólogo, conversa com advogado, advogado não paga, tá? Para consulta, consulta gratuita. Então vai lá, conversa para entender o que está acontecendo, sabe? Se isso é um assédio ou não. Conversa com a Lohana, mentoria de 30 minutos de carreira, mas não vai lá para RH desabafar e querer que ela seja uma psicóloga da sua vida e resolva os seus problemas, porque não é a função delas. A função do RH é proteger a empresa de vocês e do mercado. No mercado, no sentido de não contratar pessoas que vão afetar o fluxo da empresa, e de vocês, no sentido de vamos fazer os melhores procedimentos possíveis para que eles sejam os funcionários satisfeitos e não processem a gente. Então, eles sempre vão brigar pelo interesse da empresa. Vai para o psicólogo, vai para o advogado tirar dúvida ou com a Lohana, e a Jaque também está aqui para poder auxiliar vocês com as suas dúvidas, tá? Não desista da sua carreira, não desista do plano de desenvolvimento na empresa que você está, apenas por estar lidando com pessoas difíceis. Vai ter pessoas difíceis em outros lugares também. Não vai mudar, você vai mudar o problema de lugar. O que tem que mudar é você. Você e a forma que você lida com essas pessoas. E se você não conseguir fazer isso tudo sozinho aqui, a gente te ajuda. Manda lá uma mensagem pra gente no atendimento, tentando bater 30 minutos de conversa, a gente tenta te ajudar. Mas você tem que tentar, tá? Pedir demissão não é uma opção. Sim, antes de tentar. Pedir demissão tem que ser assim, cara, ficou muito pesado. O nível de assédio já validei com o psicólogo, não tá legal. Aí, beleza. Nada vale sua saúde mental. Você precisa mudar para que seus relacionamentos com os outros mudem. Fugir não pode ser uma opção. Já que quer acrescentar, antes da gente finalizar essa aula? Lô, só queria dizer que a gente precisa relembrar sempre os nossos limites, para que a gente saiba também até onde a gente vai lutar por uma conversa, por um relacionamento, ou até para resgatar alguma situação constrangedora que a gente tenha vivido com outra pessoa. Então, se você está disposto a resgatar, inclusive, essa situação, esteja aberto a aprender com ela, a ouvir o outro, a entender qual foi a dificuldade ou o que ele entendeu daquela comunicação, já que a responsabilidade de se comunicar bem, ela é sempre sua. Então, você precisa realmente se colocar e, às vezes, realmente se curvar diante daquela situação, permitir que a pessoa fale e, de coração aberto, ouvir. E aí, resgatar esse relacionamento para que não reverbere ali no ambiente de trabalho e até na performance do time. Ótimo, gente. Boa. E agora bora para a próxima aula.